Paz, meus irmãos e minhas irmãs. A gente está começando agora um novo projeto através desse meio de comunicação para que nós consigamos a melhor edificação da igreja e consigamos, através desse meio, inclusive, produzir um conteúdo que possa trazer muito conhecimento para a igreja e conseguir utilizar justamente por ser um meio alternativo aos cultos comuns, que não podem ser substituídos, evidentemente, mas tudo que está à nossa mão a gente vai utilizar para, como já falei, melhor edificar a igreja e solidificar, inclusive, a nossa visão ministerial sobre vários assuntos. E hoje aqui nós estamos com o pastor Remy, pastor Valdir, pastor Samuel, e o assunto de hoje está relacionado com a importância da igreja, a importância da comunidade de fé, a importância de nós pertencermos ao povo de Deus e nos relacionarmos com o povo de Deus. E eu acho interessante que nós comecemos a nossa conversa ligando esse assunto da importância da igreja com a circunstância ou as circunstâncias que nós estamos vivendo nos últimos dias ou nos últimos anos, especialmente, evidentemente, a pandemia e as suas repercussões sociais e o que ela causou, né, no entendimento da igreja ou no membro comum a respeito da importância de congregar e, sobretudo, né, não desvinculado disso, a importância da igreja, a importância de fazer parte da igreja e o que é fazer parte da igreja, mesmo passando por situações adversas como essa, que é a situação da pandemia. Pois bem, olha só, eu estava mesmo pensando na igreja do Velho Testamento, né? A igreja do Velho Testamento, da parte do Senhor, que era o Senhor da igreja, o povo de Israel, Deus, ele instituiu de várias maneiras, em vários momentos, a questão da igreja como povo exclusivo, povo especial, povo separado, a nação santa, enfim. Mas sempre houve um ataque muito forte, né? Isso já desde a questão maligna, como do próprio ser humano, né? Por realmente nascer em pecado, é uma questão de rebeldia e desobediência àquilo que Deus instituía ou instituiu. E para quê? Para desconsiderar a questão da exclusividade como povo de Deus. E por isso Deus avisava, olha, não se misturem, não se prostrem diante de outros deuses, né? Não casem as suas filhas com o povo pagão. Deus sempre está dizendo, vocês são o meu povo exclusivo. Então isso se estende desde a antiguidade, né? E vem sempre atuando nos homens, vem como uma batalha, né? Na verdade. Uma pressão muito grande para que a igreja, vamos pegar a igreja do Velho Testamento, o povo de Israel, não atentassem para o que Deus falava, né? Não atentassem e, ao não atentar, se tornavam rebeldes, né? E desobedientes. E diante disso, de não valorizar o que Deus instituiu ou constituiu, as consequências eram enormes, né? As consequências da desobediência. Então vocês vão ver assim que muitas pessoas hoje, elas questionam Deus, né? Nós, cristãos, falamos de um Deus amoroso e justamente Ele é muito amoroso, generoso, mas o Deus justo. Só que o Deus que tem mandamentos, nem vou falar de leis, mas mandamentos. E os mandamentos do Senhor é para o nosso bem, é para o nosso benefício. Sempre foi. Os mandamentos sendo observados e obedecidos, certamente nós vamos desfrutar das bênçãos reais de Deus. Mas a tendência, a rebeldia é muito grande, muito forte. E a nossa tendência, por causa da natureza humana, é ser oposição ao que Deus institui, né? Então, assim, a igreja do Velho Testamento se desviava muito facilmente. Ela ignorava o que Deus falava. Deus castigava? Não propriamente, mas eram as consequências da desobediência e da rebeldia de não dar atenção a um Deus amoroso, que amava aquele povo. E provou isso de muitas, mas muitas maneiras. E aí nós entramos para a igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança. Meu Deus, a maldade ainda continua no coração dos homens,
parece que um desejo de desobedecer. Parece que nós somos mais induzidos a desobedecer do que a obedecer ao que Deus institui. Então a igreja, com tudo que vai, enfim, toda a história da igreja, tudo que ela passou, né, desde Cristo, sempre teve realmente muitos conflitos, muitas dificuldades, muitas questões a serem interpretadas, muitos homens se levantaram cheios do Espírito, outros nem tantos, homens verdadeiros e homens íntegros, outros nem tantos. Então sempre houve uma batalha até para que pudesse ser repassado para as pessoas, né, aquilo que eles entenderiam. Então, porque sempre foi uma guerra, né? A gente vai começar aqui, Paulo, né? Eu estava pegando esse exemplo aqui de Paulo aos Coríntios, que era uma igreja, né, maravilhosa, mas quando Paulo escreve uma carta, estando em Éfeso, ele escreve uma carta para os irmãos de Coríntios, ele fica bem abismado, bem chateado. E aí ele vai dizer, não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais. E um dos motivos é isso. Pode ver que, se nós analisarmos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver os problemas que eles tinham, os problemas que os coríntios tinham. Ao mesmo tempo, no relato da própria carta do Paulo, e nós vamos ver em Atos, que era uma igreja, todos nós sabemos, ela era muito capacitada pelos dons, ela era muito próspera, tinha muitas pessoas que congregavam nessa igreja. Então, se nós vemos só nesse texto, nós vamos ver assim, quando Paulo diz assim, uns são de Paulo, um de Apolo, um de Pedro, né, e outros são de Cristo. Olha quantos partidos tinha ali dentro. Então, era uma igreja assim que, realmente, assim, era um frisson todo, né, essa igreja. Mas o que eu vejo, gente, assim, sempre parece que o ser humano, ele tem uma dificuldade de que quando alguém institui meios, mandamentos, chamando para observar algo que Deus realmente aprova, já começa assim uma barreira, uma batalha muito grande para não obedecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Mais do que nunca, o que estamos vivendo, decorrente da pandemia, cooperou muito para quem já tinha um pouco dessa ideia, que já estava desenvolvendo essa vontade de se isolar, ou de tomar um partido, porque, na verdade, isso é como tomar partido. Tu se torna partidário. Entende? O meu partido agora sou eu mesmo. Então, aqui tinha 4 partidos. Mas o que está acontecendo hoje? Os irmãos, muitos crentes, estão tomando partido por si próprio. Quando tu deixa de estar com os teus irmãos, deixa de congregar, tu está dizendo assim, eu não me submeto ao que está instituído. Eu não me submeto ao que Deus constituiu. Nem vou falar de nós, né? No padrão de um ministério, ou um segmento, uma visão doutrinária, mas a pessoa já tem aquela tendência à rebeldia. Então, a pandemia parece que deu ênfase, cooperou para que quem já tinha uma linha de pensamento dentro dessa questão, foi um prato cheio. E isso realmente eu vejo, gente, como um dos grandes perigos, sabe? De um grande perigo mesmo que nós todos corremos com a cooperação da pandemia, né? Da restrição, do isolamento, fique em casa, enfim, que era necessário, não questiona isso. Mas como nós somos, eu tenho falado isso, vocês têm ouvido isso também, nós nos adaptamos fácil, né? Nós criamos hábitos e nos adaptamos. E muitas pessoas foram induzidos por isso. E, gente, nós estamos num... às vezes parece que eu estou exagerando, mas eu não acredito dessa forma. Eu acho que nós estamos num momento muito delicado. Falando de igreja, né? A nossa pauta aqui é igreja. E igreja como um lugar onde há uma coletividade, onde deve haver comunhão, onde é nós e não eu, né? Onde Deus fala para a igreja como corpo, com seus membros ligados, coligados um ao outro para servir o corpo. Então, assim, eu vejo que realmente nós precisamos nos dispor, como Isaías, dizer, Deus, eis-nos aqui, usa-nos, né? Já que o Espírito Santo tem nos agraciado para entendermos a questão de uma igreja, o que é a igreja,
né? Entendemos principalmente essa questão até mais básica do congregar, do estar junto, de servir a um outro, de adorar juntos, de comungar juntos, de ouvir a palavra juntos. Meu Deus! Então, não tá, ok, nós estamos entendendo. E essa ideia de estarmos aqui conversando, é lógico, não somos detentores da verdade, não é isso, mas se é algo bem de convicção em nosso coração, se nós estamos muito firmados dentro de um conceito bíblico, nós temos certeza pelo Espírito, que confirma no nosso Espírito, que o que estamos entendendo como igreja é bíblico, está dentro daquilo que Deus constituiu, eu acho que o mínimo que nós devemos fazer é repartir, compartilhar. Então, essa é a minha primeira questão aqui. E sabe, pastor, enquanto o senhor estava falando ali das distrações ou da tendência a nós cair no comodismo, né? E até a pandemia, ela cooperou para isso. E o senhor também mencionou o povo de Israel. Eu lembrei de uma passagem bíblica quando Moisés ele vai para libertar o povo de Israel do Egito. E aí ele fala com o faraó dizendo que deixasse o povo e adorar o Senhor no deserto. E aí o faraó diz assim: que adorar o Senhor? Esse povo está muito ocioso, eles estão com muito tempo vagando, então eu vou dar mais tarefa para eles. Sim. Eu vou dar mais sobrecarga, porque esse povo está com muito tempo sobrando para dizer que vai adorar o Senhor. E aí aquilo lá foi mais uma sobrecarga para o povo de Israel tirar da cabeça deles essa ideia de se reunir para adorar o Senhor. E o faraó queria ocupar esse espaço com trabalho, né? Exato. E eu Mas vejo, não pensar, né? Isso, eu vejo que isso acaba sendo também artimanhas que vão se formando na nossa vida para ir nos distraindo com outras coisas, nós desfocando daquilo que é o mais importante, que nesse contexto bíblico aqui era o ir congregar, é viver a promessa de Deus, é se formar o povo de Deus enquanto uma nação, mas que agora estava ali sendo bombardeado por distrações e tarefas e compromissos e pressões para desviar esse foco. A igreja também enfrenta isso. Verdade. E eu acho que a pandemia ela cooperou, porque como as pessoas acabaram mudando aquela rotina de frequentar o culto, de estar em comunhão com os irmãos, de participar de um projeto, e parou tudo isso na pandemia, acabou outras coisas tomando lugar aí, né? Os entretenimentos, as festinhas, as amizades, o ficar em casa, no conforto do lar. Não que essas coisas sejam ruins, né? Lá no seu devido tempo, no seu devido lugar, são muito boas. O problema é que quando isso acaba daí sendo como essa artimanha de Faraó, né? Que é uma carga sobre os ombros das pessoas para desviar o principal foco. Mas eu acho, dentro desse que está falando, até só para eu não esquecer, eu lembrei agora, na questão de outras coisas ocupando o nosso tempo, a nossa vida, e a pandemia, por causa da pandemia, foi nos apresentado meios para nós nos ocupar, né? E eu tive uma experiência, né? Que eu sempre falava assim pro Henrique e tal, pros guri, não tenho paciência para olhar uma série, né? Não tenho. Eu olhei várias séries na pandemia, entendeu? Sim. Porque, cara, eu tava gostando, né? Daquilo lá. E eu tô falando de mim, né? E porque, claro, fica em casa, tá, e aí que eu digo, que eu falo que nós nos habituamos, nós criamos hábitos, né? E nos adaptamos. Então, tá, o que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu vou ficar, vou olhar agora vou olhar o segundo capítulo dessa série, vou olhar o terceiro, e aí vai, porque tu tá em casa mesmo, não tem muito o que fazer, bababá. Só que muita gente não voltou mais. Eu só estou dando o meu exemplo. As pessoas fizeram outras coisas, enfim, né? E aí, se tu não prestar atenção e não cair em si, né? Não no contexto do jovem pródigo, mas precisa cair em si, mesmo para peraí, tá me roubando meu tempo, eu estou ocupando a minha mente, né? O faraó queria que eles ocupassem a mente com trabalho, né? Para não pensar em ir embora. Mas eu estou ocupando a minha mente com outras coisas. É um pecado? Não é isso. Mas rouba o meu tempo. E esse momento que eu tiro, eu acabo me habituando, eu acabo gostando, porque não é ruim. Não é ruim. Aí está um problema, talvez, de muitas pessoas que começaram a voltar a cultuar. Eu estou habituado a assistir Netflix. Eu estou habituado já na minha rotina de casa. E é um fato. Então, tudo soma. Desde o Velho Testamento, tudo soma para nós não cultuarmos juntos, não adorarmos Deus juntos, não estar em comunhão, né? Como um corpo, como igreja, como nós.
E vai se formando essa coisa individualista. Meu Deus, cara. E aí tu começa a achar que tu tá certo, todo mundo tá errado. Eu acho que esse cenário, pastor, ele coopera para reforçar aquela ideia dos desigrejados, né? Que é um assunto que a gente também tem batido bastante na tecla e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que às vezes o primeiro passo começa aí no comodismo. A gente tem um ambiente confortável, a gente ficou afastado, assistindo os cultos online, daí no conforto da nossa casa, sem comunhão com os irmãos, aí retornou aos cultos. Mas estava tão aprazível ficar aqui, não dá mais muita vontade de voltar, não quero mais entrar em nenhum projeto de ter um compromisso, frequentar os cultos, e aí vai ficando ali... E a pessoa às vezes já não estava tão avivada, né? Exato. Já não estava assim, né? Estava assim, já meio, sabe, devagar, cara. E aí depois... Pandemia. E eu vejo que daí depois a pessoa, então, tem uma tendência a se acomodar e aí vai procurar um argumento para justificar aquele comodismo dela. E aí os argumentos, não, mas eu não preciso numa igreja para manter o contato com Deus, pastor Valdir. Eu posso ficar na minha casa aqui buscando a Deus, com a minha família, orando, lendo a Bíblia, e aqui eu posso manter um contato com Deus. Mas essa ideia, ela começa a andar por um caminho que é totalmente antibíblico, vejo, né, pastor Valdir? Com certeza, até porque a gente está citando muitas coisas aqui e argumentando de uma realidade que não deixa de ser o efeito, né? A gente tem mais facilidade de contemplar o efeito porque ele é o resultado de toda uma ação, né? Mas eu pergunto aqui para nós, aqui nesse debate, né? E a causa? Será que a pandemia foi a causa mesmo? Será que a pandemia ela só não trouxe à tona aquilo que já era uma realidade em muito coração, né? Esse desânimo, será que foi a pandemia que causou ou já, né, parte da igreja já vinha caminhando nesse fluxo de desânimo? Né? Eu vejo que ela cooperou, porque já tinha. Esse é o ponto. Ela cooperou, Esse é um ponto por quê? Porque, num contexto geral, a igreja sempre se mostrou em partes, né, uma igreja ativa, renovada, avivada, né, mas em partes também uma igreja parada, uma igreja, no caso, desistente, uma igreja desanimada, né? Tanto a gente vai falar a nível congregacional quanto a nível histórico de igreja, né? A gente não quer tratar do assunto avivamento em si, né? Mas a gente percebe que a igreja ela não consegue manter uma constância. Foi dito aqui a respeito, né, da igreja de Corinto, no caso, né, onde o apóstolo Paulo fez essa repreensão, no caso, por causa do partidarismo que existia lá, né? Eu sou disso, daquilo. Quer dizer, eles criam toda uma situação anti-evangelho, porque o evangelho não autoriza ninguém no caso, a criar esse partidarismo, mas isso é criado, isso é o efeito da causa. Qual é que é a causa? A carnalidade, a imaturidade, né, das pessoas que ali congregavam. E essa imaturidade impede de ver o essencial, porque Paulo ali ele vai, inclusive, né, repreendê-los, né, após chamá-los de carnais, dizendo: quem é Paulo? E quem é Paulo? Vocês não estão percebendo isso? Um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, tipo assim, vocês colocaram os olhos, né, em agentes de Deus, em cooperadores de Deus, mas vocês tiraram os olhos do próprio Deus. E é esse ponto que tem que se observar, porque isso vai acontecendo, não é num estalar de dedo, não acontece da noite para o dia, é um processo lento de desânimo. Nessa questão, aí eu falo da igreja, né, não vê interesse no congregar. Tu começa a dar atenção a outras coisas, aí eu concordo que essa pandemia cooperou muito, porque eu já vinha nesse caminho, nesse fluxo de desânimo. Aí eu me deparo com uma situação em que favorece, no caso, eu viver a minha individualidade. Aí eu penso, cara, mas os efeitos de não estar congregando não senti tanto, para mim não foram prejudiciais, né? Até estou me sentindo bem dessa forma. Entende? Então, na verdade, já vinha, né, Valdir? Já vinha nisso aí, né? Grande parte das pessoas já vinham assim, sabe? Entende? Então a gente tem que fazer essa leitura, porque a tendência é sempre achar um bode expiatório. Aí nessa questão, pandemia. Mas a gente sabe para as pessoas, né, num contexto geral, e a gente já ouviu muitas pessoas, e nós mesmos temos essa tendência
de achar um culpado por causa do nosso fracasso, seja ele na área que for. Eu estou desanimando na fé, mas por que eu estou desanimando? Porque o pastor isso, porque o irmão aquilo. A nossa tendência é atentar para alguém que é o causador do meu desânimo, quando na verdade eu estou deixando de fazer coisas importantes que me mantêm firmado. Por exemplo, né, Paulo vai dizer, né, aos Efésios, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não posso esperar que você faça isso por mim. Ora por mim, tá? Você vai orar, eu vou orar por você, mas não é a tua oração que vai me sustentar. Se eu ignorar isso, se eu não tiver um altar, né, de relação com Deus, eu não tem como eu viver dependendo de fogos de pessoas, entende? Nós somos chamados, cada um de nós, para ter esse relacionamento para com Deus. Então, a questão é essa, sabe? Eu estou fazendo aquilo que eu devia fazer, eu não estou me conformando com o mundo ou estou? Porque a minha atitude, seja para lado A ou para lado B, ela vai trazer consigo consequências, entende? E eu trato só nesse aspecto, agora no contexto geral. Né? Então, aí a gente caminha nesse princípio. Não, eu preciso fazer alguma coisa então para me motivar, cara. Eu preciso me envolver. A gente já ouviu, né, pessoas dizer assim, o fulano tal precisa estar fazendo alguma coisa, senão ele não fica na igreja. Não se desvia, né? Se não se desvia. Não, já está desviado. Exatamente. Aí eu volto para aquele ponto da causa. Você não se relaciona com Deus. Deus não é a tua fonte de prazer. E aí você acha um substituto para Deus. Nesse caso é um serviço. Preciso fazer alguma coisa na igreja. Aí eu me empenho. Mas eu não vou persistir. Por quê? Porque aquilo que me mantém avivado, me mantém, né, firmado na fé, não é o serviço. É Deus ao qual eu não estou me relacionando. Entende? Aí eu troco, eu faço uma inversão de valores, eu opto então pelo serviço e eu não atento que é a comunhão, a intimidade com Deus que precede todas essas outras coisas. Então o fracasso, e aí eu não tenho medo de falar isso, mas num contexto geral, o fracasso daqueles que desanimam dá nesse ponto. Eles deixam de buscar o Senhor. Eles deixam de buscar Deus. E até nesse ponto que eu concordo, que a pandemia é uma circunstância, uma ocasião para fazer florescer dentro de nós aquilo que já é parte da nossa condição como seres humanos caídos, né? Nossa condição de pecado. Então, o individualismo, a tendência de nós queremos viver para nós mesmos e para alimentar só os nossos interesses pessoais, ela tem como fonte essa condição de pecado, de queda com a qual todos nós nascemos, e tem como cooperação o espírito da época que a gente já vive, né? Não só de agora, mas fruto de um longo processo histórico que acaba colocando mais peso sobre o indivíduo e os interesses particulares do sujeito, em contrapartida ou em detrimento do bem comum, da comunidade, daquilo que nós somos a partir do nosso relacionamento com a coletividade, né? E aí a congregação, a comunidade da fé, em virtude disso também vai perdendo importância, peso, né? Até porque não tem por que eu me dedicar a uma membresia se o ideal da minha vida, ou o que me ensinaram que era o ideal da minha vida, era buscar ser feliz, e ser feliz a partir dos meus próprios critérios, né? Então a gente tem a nossa condição natural já que nos ajuda, nos impulsiona para esse individualismo, e a gente, aliado a isso, não desvinculado disso, e produto dessa condição natural, inclusive, nós temos o espírito da nossa época, vem a pandemia e só faz também florescer e ajudar que esse tipo de comportamento do sujeito voltado para si mesmo sempre floresça, né? Mas é interessante também que nós sempre façamos uma leitura que contemple a complexidade da questão, porque nem tudo é preto no branco, né? E como o pastor Valdir também está falando, dentro disso, né, de pessoas que, para que elas permaneçam na igreja, elas têm que estar servindo ou fazendo alguma coisa. E aí a gente pode observar pessoas que antes da pandemia, digamos assim, já estavam desanimadas, e com a pandemia desanimaram de vez, e tinham pessoas que antes da pandemia
estavam atuantes, estavam vindo nas reuniões de oração, estavam vindo nos cultos e também pessoas que evangelizavam, praticavam boas obras e tudo mais. Mas justamente pelo fato de que tudo isso não passava de um ativismo religioso superficial, e, portanto, elas tinham uma espiritualidade frágil, quando elas tiveram que ser reservadas para ficar dentro de casa, em virtude da circunstância da pandemia, essa vontade, esse fervor foi embora, justamente porque a espiritualidade delas era só aparente. Então, além das pessoas que já estavam desanimando, tem outras pessoas que nós podemos fazer observação a respeito delas, que não estavam, mas era só na aparência. Todo aquele empenho, toda aquela dedicação era fruto de um ativismo religioso que cobria uma espiritualidade completamente imatura e frágil. E quando ela não pôde mais se dedicar a essas obras momentaneamente, né? Porque todo mundo sabe que era momentaneamente, ela perdeu completamente aquilo que era um aparente fervor. Então tem essa questão também, pessoas que a vida toda viveram apenas dentro desse ativismo, e quando uma circunstância mais difícil ocorreu, elas mostraram que nunca tiveram uma espiritualidade forte ou uma convicção da sua fé. E daí quando tiveram que voltar agora, né, para o convívio da comunidade, a se comprometer novamente, não conseguiram fazer porque realmente não tiveram mais força para isso, justamente por causa de uma espiritualidade bem imatura. Né? Na verdade, o que Paulo está alertando os irmãos de Coríntios é justamente isso, porque a igreja, você sabe, desde o início, assim, principalmente no início, ela foi muito perseguida. A igreja foi muito perseguida, né? Se levantou muita coisa contra a igreja, para tentar... O próprio Saulo, né, perseguiu os irmãos, enfim. E aí ele vem com essa palavra bem direta e clara sobre o partidarismo, sobre as invejas, né? E essa questão que realmente era um problema sério, que demonstrava justamente que eles não estavam sendo espirituais, né? E ele fala, vocês agindo assim, vocês são carnais. E aí a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é que ele deixa claro aqui o seguinte, diz ele assim, no 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que isso? A igreja. Um todo. É o santuário de Deus, a igreja, não é o fulano individual. E quando tu toma partido e começa a dividir e retalhar isso aí, tu está destruindo a igreja, que é o santuário de Deus. Então pode dizer, vocês estão fazendo uma coisa terrível, tomando partido. E quando nós nos tornamos individualistas, nós não somos de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem de Jesus, nós somos de nós mesmos. Quando a gente fica no nosso eu e nos separamos dos nossos irmãos, nós estamos destruindo o santuário de Deus. E Paulo está dizendo aqui, Deus o destruirá. Quem coopera para a destruição do santuário de Deus, que é a igreja. Então essa questão de ser desigrejado, de cultuar eu e o Senhor, é terrível, cara, isso aqui. Porque, de uma certa forma, tu está cooperando para a destruição do santuário de Deus, que é a igreja. É o que Paulo está dizendo. Então, uma preocupação grande da igreja em Coríntios era isso, que ao tomarem partido por meio de inveja, sabe, separatismo, aquela coisa, cara, vira uma contenda terrível. Isso é uma forma de destruir o santuário de Deus. E Paulo está muito preocupado. Por isso, a coisa é bem séria. Por isso, não pude falar a vocês como espirituais, mas a igreja era muito dotada, muito capacitada. Tu vê como uma coisa é mais complexa do que a gente pensa. E essa questão de espiritualidade não é uma coisa superficial. Não é uma coisa que tu analisa, pensa, acha que é. Não. Está muito mais profundo. Né? Muito mais profundo. Então, Jesus vai dizer assim, olha, aquela questão da árvore e seus frutos, tem que analisar. E como é que tu analisa frutos para saber se é falso ou verdadeiro? À luz das Escrituras. À luz do Evangelho, que é o próprio Cristo. Às vezes nós passamos desapercebidos sobre isso, sobre a postura de Jesus desde o nascimento. A sua conduta desde o nascimento, tudo que envolveu a vida de Jesus, cara, é ensinamento, é luz para nosso entendimento, é compreensão a respeito da vontade de Deus. Mas parece, claro, hoje vivemos num mundo extremamente moderno,
E a simplicidade do evangelho que Paulo menciona parece estar sendo esquecida. E, cara, está uma confusão generalizada na mente das pessoas e dos líderes. Nós temos hoje um problema sério no Brasil. Lideranças que são midiáticos, estão, cara, se embolando no mundo do partido, no mundo da política. Cara, se Paulo vem hoje, tá aqui a tua madeira, vou ter dar leitinho para vocês. Vocês não podem comer comida só porque vocês não são espirituais. Não pode falar isso, pastor Remy. Imagina, fulano de tal, olha o nome que o cara tem, olha o respaldo que tem na mídia. Grande coisa, cara. Paulo era um filósofo bem interessante, cara. Paulo não dá moleza para isso. Vai falar, não tem. E eu gosto disso, sabe? Realismo, verdade clara, luz plena. Luz que traz clareza real, não fica ofuscado. E o evangelho é luz plena. Traz brilho, clareza e transparência. Só que aí está um negócio, cara. Eu tenho falado isso com vocês, nós precisamos não nos omitir, mas usar a verdade com amor. É só isso que nós precisamos. Sinceridade com amor. E essa questão, só pegando o gancho aí que o pai citou e o pastor Remy citou. Acho bom, né, cara? Senão já vai sair da sala já. Aqui, ó. Já vai sair da sala já. Na unidade aqui, né? Mas a respeito de líderes que são inconsistentes dentro da sua liderança, no desempenhar da sua liderança, ou são incoerentes com os princípios éticos de como se deve desenvolver uma liderança eclesiástica, digamos assim. Não é muito em virtude disso também que algumas pessoas se sentem completamente feridas e prejudicadas, e vem essa incoerência em relação àqueles que falam em nome de Deus e ao Deus que se apresenta na Bíblia, especialmente na vida de Jesus. E não é por causa dessa incoerência que as magoa e que as fere, que ajuda e coopera para que elas deixem a igreja. Não que justifique alguém achar normal cultivar uma espiritualidade sem a comunidade da fé. Mas também coopera para esse tipo de comportamento igrejas que não são responsáveis na sua administração, tanto na integridade administrativa do ponto de vista institucional, quanto da integridade administrativa do ponto de vista doutrinário. Então, a pessoa já tem essa tendência, como eu já falei, em virtude da sua natureza, como todos nós temos, pelo espírito da época, pela essa circunstância especial da pandemia, de viver reclusa para si mesmo. E daí vai lá o pastor que está falando em nome de Deus e prega de forma às vezes irresponsável e provoca uma cultura separatista dentro da igreja. Então ela fica um pouco sem chão e encontra, né, nessa inconsistência justificativas, inclusive, para ir para casa e enfim, lidar com essa confusão em casa, né? Então tem a questão da pessoa, do sujeito, do membro, e tem também nós que fazemos parte da igreja, que não é fazendo parte da comunidade, de cuidar do nosso testemunho, desempenhar da nossa função, para que as pessoas não se sintam desabrigadas dentro da própria comunidade. Eu acho que esse é um assunto interessante. Mas sabe, enquanto vocês estavam falando também, a parte ali que o pastor leu do texto do apóstolo Paulo, eu já tinha aqui reservado um texto que tem a ver com isso aí, a igreja sendo então esse corpo de Cristo, né, que não está fixado na figura do apóstolo A, do fulano, do B, mas na pessoa de Cristo Jesus. Um texto que fala aqui do nascimento de Jesus. Eu vi um teólogo falando sobre isso e eu fiquei encantado quando ele comenta aqui da profetisa Ana, né, quando Jesus então nasceu, seus pais, depois do tempo ali da purificação, que é aquele período que a mulher, depois do parto, precisava ir se apresentar no templo, né, para oferecer o sacrifício pela purificação. A Maria e o José, então, vão ao templo e levam Jesus para ser apresentado lá no templo. Chegando lá, eles encontram, uma das pessoas que eles encontram é a profetisa Ana. E diz aqui o texto que ela era uma senhora que era viúva, de 84 anos, e que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E aí esse teólogo falava, porque a Ana era uma pessoa que estava sempre no templo, ela teve o privilégio e a honra de ver Jesus Cristo, ali a promessa de Deus, ver o nascimento do Salvador do mundo naquele dia, porque ela estava no templo.
Então, daí ele faz uma associação do templo aqui como essa comunidade onde se reúne em torno da palavra de Deus, em torno da busca pelo Senhor, de conhecer Jesus Cristo, que é nessa comunidade, nessa reunião dessa comunidade que Jesus Cristo se revela, que Jesus se faz presente, que Jesus está ali sendo revelado. Nasce, né? Nasce ali, é no meio desse povo. Então, o templo aqui, obviamente, a gente não está fazendo aqui uma apologia que a presença de Deus está nessas 4 paredes aqui do templo. Não é isso que a gente está falando. O santuário que Paulo fala aqui, né? É a igreja. As pessoas que se reúnem. Mas aí que está um ponto importante. É a igreja que se reúne coletivamente. Essa é a ideia de templo aqui. Porque senão, não, eu sou igreja. Eu vou ficar na minha casa porque afinal de contas eu sou igreja. Não, mas a igreja ela não é constituída de um indivíduo, que inclusive é o espírito da época que o Henrique falava aqui, que é o individualismo. Um dos espíritos dessa época, né? O individualismo. Sim. Aí se liga com essa ideia de que eu sou igreja. Não, eu sou igreja, então não preciso estar com os irmãos. Não, mas biblicamente, igreja é a reunião destes que creem. Exato. Esse agrupamento de pessoas que se reúnem Porque em torno de Cristo. é fácil de entender, Samuel, o que você está falando é ótimo. Vocês não sabem vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Sabe o que ele está falando? Não está falando direcionando para uma pessoa. É para um grupo, para uma comunidade. Né? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha que fácil de entender. É por isso que... Agora, não. Eu quero uma palavra de Deus direto para mim. E eu vou me relacionar sozinho. Eu falei domingo, acho. Vou me relacionar sozinho. Por quê? Porque tu te acha melhor que todo mundo. Tu se faz exclusivista. Está errado. Terrivelmente. E acho legal essa questão desse entendimento, desse teólogo. Não profetiza viu Jesus, cara. Mas um dos motivos, eu estava sempre no templo. Né? Coisa boa. E é o que nós queremos, estar sempre com a igreja, na igreja, unidos com a igreja, juntos. Meu Deus, isso é muito bom. E tu sabe, desculpa, Henrique, já pegando um gancho nessa questão sobre essa vibe, esse movimento desigrejado, né? O argumento da maioria deles, né, pelo menos aqueles que não têm muita sensatez, é exatamente, né, se apegar nesse texto daí sem contexto, né, as palavras de Estevão, né, de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? É que nesse contexto eles não conseguem nem definir o princípio, né, de eu ser a igreja e eu ir à igreja. São duas coisas bem diferentes. Sim, verdade. E aí nós devemos concordar, sim, que nessa aliança que nós temos por meio, né, da obra da cruz, né, Deus mudou o endereço, literalmente. Né? No passado, né, como foi dito já no início da conversa, sim, Deus ele estabeleceu uma morada temporária no meio do seu povo, né, em tendas, depois no tabernáculo, né, enfim, depois no templo, né, edificado. Só que agora nós sabemos exatamente de que a presença do Senhor habita na igreja, dentro desse contexto que foi mencionado aqui, é muito pontual. Não é eu no individual dizendo eu sou igreja, mas eu na coletividade sou igreja. E aí ressalta um ponto muito importante. Sim, Deus não habita em templos de pedras mortas, mas ele habita num templo de pedras vivas, que é aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos. Nós somos as pedras Só vivas. que nós somos essas pedras vivas que compõem uma edificação. Então, antes eu falei esse contexto, né? Não é a tua oração que me sustenta, eu não estou dizendo com isso que eu não preciso da tua oração, fique bem claro isso. Sim. Né? Porque é nessa vida orgânica que nós percebemos que a igreja ela não é apenas uma organização. E talvez esse é o ponto que muitas pessoas, né, eles arrumam argumentos para sustentar o porquê que elas não querem mais congregar. Porque eu não fui aceita. Argumentos, né? Porque eu não fui aceita, é porque eu fui ferida. E de fato, tem muita gente que foi ferida mesmo. Ferida. Né? Foi machucada, enfim, por N situações. Mas não justifica essa pessoa, não justifica ela pegar e dizer agora, eu não preciso mais. Se ela diz que não precisa mais da igreja tu congregar, é que ela vê a igreja apenas como essa organização.
Que a partir do momento que ela contemplar a igreja como um organismo, ela vai perceber que é uma vida orgânica. Como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Que é exatamente esse organismo. Exatamente. Entende? Aonde a Bíblia vai ser muito clara em dizer que nós somos membros uns dos outros. Estão interligados, né? Interligados. A vida de Cristo como cabeça flui nesse organismo, nessa organização, nessa unidade. Vale dizer também, mesmo no princípio, né, quando Jesus, em João 15, diz: eu sou a videira verdadeira. Então, o ramo que tem vida e produz é aquele que está ligado a ele. Entende? Então, eu apenas dizer que sou igreja com essa ideia de que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, entende? E eu ignoro todo esse contexto de que, né, eu preciso do... Porque dentro desse congregar, qual é que é a bênção? Embora eles não consigam contemplar uma bênção nessa questão toda, porque estão feridos, estão machucados, né? Ou apenas se movem nesse movimento egoísta, né? de orgulho, né? Não é como eu quero. Como se Deus estivesse dizendo, né? Eu estabeleci uma igreja, né? E eu vou encher essa igreja, né, de pessoas perfeitas. E a gente sabe que não é assim. Pelo contrário, Deus estabeleceu sim sua igreja, que é um organismo, né? E a gente sabe de pessoas diferentes umas das outras. Aqui mesmo há 4 pessoas nessa mesa que são diferentes esteticamente e pensam diferente em muitos aspectos. Entende? Mas aí que está a beleza. Aí que está a beleza, porque todos nós, membros desse corpo, temos um Espírito, o Espírito Santo, que faz com que essas diferenças, elas não nos separem, pelo contrário, nos capacite a viver cada vez mais juntos uns com os outros. E aí essa vida do Senhor emana, né, nesses relacionamentos, e aí eu percebo como é importante isso. Por quê? Porque se eu faço parte, né, da igreja, e eu vivo essa vida comum da igreja, eu possibilito, né, de ser corrigido quando necessário, advertido quando necessário, fortalecido quando necessário, admoestado como necessário, entende? Ensinado. Fora dessa vida não há como. Sim. E aí revela todo esse caráter. Tipo assim, será que eu estou disposto a me submeter a que alguém, no caso, me oriente? Porque eu sozinho, por mais que o orgulho vai dizer que eu consigo, eu faço, sozinho eu não consigo ver se estou caminhando no caminho certo, se estou fazendo as coisas certas. Então essa vida da igreja serve exatamente para alguém, no amor de Cristo, como o pastor citou lá mas no início, né? Até mesmo uma repreensão. Digo, filho, eu não sei se você está vendo isso, mas o caminho não é por aqui. Não é dessa forma. Não sei se você está percebendo, mas tais atos não está juntando, está espalhando. Na vida da igreja, eu possibilito, né, que alguém sirva de bênção para mim, me alertando, me advertindo, me corrigindo quando necessário, me fortalecendo, né, orando por mim. Né, porque no princípio dos dons que são do Espírito, por que eles foram dados? Não foi dado para exaltação do indivíduo em si. Cada dom foi dado com um propósito, a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, o dom que eu recebo, o dom que nós recebemos, é para servir um ao outro, porque todos nós estamos inseridos em um propósito de Deus, ao qual por meio dos dons, por meio da atuação do Espírito, né, por meio da palavra, nós estamos sendo modelados. Até nós juntos, e aí nós também cooperamos com isso, para atingirmos a estatura que Paulo vai dizer do varão perfeito, a plenitude de Cristo. Acho que a expressão do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, eu acho que ele fala sobre terem grande estima os que presidem sobre vós. Olha que tá ali, tu ignora até isso. Sim. Porque isso não é uma coisa que foi posto sem sentido ali. Não foi uma fala aleatória do apóstolo Paulo, é uma realidade, é um realismo, justamente sobre essa questão que o pastor Valdir está falando. Mas, cara, tu não quer ninguém presidindo sobre você, porque tu é rebelde, tu não se submete, tu não dá atenção, tu não dá crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Tu nem está dando crédito, tu não quer, cara. Como é que tu vai ser disciplinado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor? Como é que tu vai ser confortado pelo Senhor? Se tu nem deu crédito. Por exemplo, quando não dá crédito a alguém, a um líder,
alguém que Deus constituiu, cara, tu está rejeitando o Espírito Santo. Por quê? Porque quem constituiu foi Deus por meio dos dons que Jesus disse, como Paulo menciona, que Cristo subiu ao céu e deu dons aos homens. Exato. E aí tu vai lá, não, tu está rejeitando Cristo. Essa é uma realidade. Tu está rejeitando Cristo. Quando tu não se submete a um dom que alguém foi capacitado por Deus a desenvolvê-lo para o crescimento da igreja, o aprimoramento da igreja. Se tu se isola, te prende o teu individualismo, é fato. Como tu está sendo aprimorado? Como é que tu vai estar sendo aprimorado? Por conta própria? Quer dizer, então, de repente, tu tem os 5 ministérios em você, porque tu vive sozinho. E os 5 ministérios estão constituídos por Jesus para o aprimoramento da igreja. Exato. Para o aperfeiçoamento da igreja. E tu está isolado, está sozinho. Não tem lógica. Eu não sei. Eu estou falando nós aqui, para nós que congregamos, glória a Deus. Não somos melhor que ninguém. Mas para nós, parece muito fácil de compreender isso. Talvez uma pessoa que já está impregnado, já está dominado, né? Está sobre o domínio já desse entendimento errôneo, para ela é bem difícil, né? A gente entende. Pode ser. Mas eu disse, meu Deus, nós precisamos ser levantados pelo Senhor, acordados pelo Senhor, instigados pelo Senhor, a amar nossos irmãos que estão nessa situação e não combatê-los, mas ajudá-los, socorrê-los. Então, assim, a nossa fala, Deus sabe, a minha fala aqui não é para rejeitar, reprimir, excluir, não. É para tentar ser um alerta, né? É uma trombeta de Deus, assim, de amor, ressoando aqui para chamar a atenção. Porque nós até desejamos que esses irmãos assim atentem a esse chamado do Senhor por meio da palavra, por meio da coletividade, para que eles também andem nesse caminho onde Jesus é revelado no seio da igreja, né, na coletividade da igreja, porque é assim que Deus estabeleceu, inclusive para nós fazer a leitura das Escrituras, a meditação das Escrituras. Nós estamos até fazendo um treinamento aqui na igreja e estamos falando sobre o Credo dos Apóstolos. E nós, enquanto igreja, aqui estamos querendo nos assentar para entender o que a igreja falou e vem falando há 2000 anos. Nós não queremos... nós aqui na Anunciando a Cristo, a gente sabe interpretar melhor. Uma visão nova, nós vamos interpretar as Escrituras aqui porque nós somos os mais... Não, de maneira... Nós queremos nos assentar e dar ouvidos ao que a igreja já vem dizendo há 2000 anos atrás. Porque a gente entende que é nesse falar da igreja coletivo que Jesus vai sendo revelado, que a palavra vai sendo interpretada corretamente, e dessa maneira, então, nós podemos andar segundo a palavra de Deus nas Escrituras. Eu acredito que isso soma muito, né, Henrique? Até a questão, voltando um pouco na frase, que normalmente as pessoas que estão nessa condição aí de isolamento, digamos assim, é evidente que talvez tenha um caso de um cristão em um lugar do mundo, do planeta, que ele não tem comunhão com ninguém, né? Está isolado circunstancialmente, né? Foi impedido de alguma maneira, a gente não sabe o motivo, que daí neste caso ele não vai ter a comunhão com a igreja fisicamente, mas não porque não quer, mas está impedido em razão ali do contexto que ele está inserido, né? Então, numa situação hipotética, é claro que vai ter uma exceção à regra, mas agora a pessoa tendo a oportunidade de ter comunhão física com a igreja, ela tem que ter. E a frase que eu ia mencionar é a frase "eu sou igreja". Ela não é só errado do ponto de vista doutrinário, ela é errado do ponto de vista semântico, porque igreja, uma tradução simples de igreja uma outra palavra que é sinônimo de igreja é assembleia, né? Então a igreja é um ajuntamento de pessoas. Então eu sou um ajuntamento de pessoas, até estranho. Mas pegando o que o pastor falou ali da questão de corrigir com amor, eu acredito que o meu ponto, né, que eu quero trazer assim, é que às vezes a maneira que pessoas que estão dentro da comunidade falam de dentro da membresia para corrigir e disciplinar essas pessoas que estão fora, a maneira ela ajuda a comprovar o ponto do desigrejado, porque ela é feita a partir de um coração cheio de raiva, arrogante, e faz, não só no conteúdo, mas na forma... Vira um combate.
resplandecer esse autoritarismo que aparentemente, ou que é tido como uma justificativa para esse sair da igreja. Então é importante que quando nós quisermos argumentar e tentar mostrar a importância da comunidade, que nós façamos de uma maneira que não haja contra nós desculpas para fazer comprovar o ponto destes que são desigrejados e que não querem ter a comunhão física. Eu falo física porque algumas pessoas pode argumentar que não, eu estou servindo em casa a Deus, mas eu tenho uma comunhão de ideias com outras pessoas que compartilham a mesma fé que eu. Isso também, a gente poderia fazer um rastreamento histórico e entender que isso faz parte do espírito da nossa época. Mas para tornar mais simples a conversa, basta dizer que a comunhão da igreja, pelo menos do ponto de vista bíblico e no tempo bíblico, nunca foi imaginada fora da comunhão física. Tanto é que as celebrações, aquilo que a gente chama de culto, ela é feita desde o começo. Né? No relato de Atos a gente tem celebrações. Né? A gente tem Jesus com os discípulos celebrando. Era parte da cultura judaica, que tem a ver com a cultura de todo o povo de Israel, de celebrar em conjunto. Né? E para marcar essa comunhão física, Jesus, o próprio Senhor da igreja, estabelece 2 rituais que não acontecem só no mundo das ideias, mas acontecem no mundo físico e material. O batismo e a Santa Ceia. Os sacramentos, eles mostram para nós que a comunhão da igreja não é só uma comunhão de ideias. Não é só uma comunhão espiritual do ponto de vista pejorativo da palavra, mas é uma comunhão total, uma comunhão integral, uma comunhão afetiva, mas também uma comunhão física e se revela visível e palpável, visivelmente. Né? Visível e palpável. A reforma protestante, ela querendo denunciar um exagero da igreja católica da época, de concentrar demais a ideia de igreja dentro da instituição, inclusive dentro do templo e das capelas, inclusive dentro da construção feita pela mão dos homens, acabou trazendo uma margem para que algumas pessoas imaginassem que não existe nenhum sinal visível da igreja, mas existe sim. E esses sinais eles acontecem dentro da celebração, através da oração conjunta, através dos cânticos de louvor juntos, do confessar da fé junto e especialmente através dos sacramentos, justamente mostrando que a nossa identidade, a nossa particularidade, ela não é suprimida pela coletividade. Porque, não quero me estender aqui, mas existe um fenômeno no mundo individualista que nós vivemos, existe um fenômeno também que ocorre em contrapartida a esse individualismo, que é o coletivismo. E isso ocorre, talvez não tanto no Brasil, mas existem alguns estados ou países que vivem sobre regimes totalitários, que eles acabam, por meio do fundamentalismo do seu governo, suprimindo a individualidade e a liberdade das pessoas e tornando aquele país ou aquela civilização sobre o domínio de um certo coletivismo. E a igreja não é coletivismo, e também não é individualismo, mas a igreja é um local onde as individualidades elas são preservadas, justamente fazendo aquilo que o pastor Valdir disse, marcando as diferenças por meio de dons e singularidades de cada um, mas elas não servem também para que eu me exalte no meio das pessoas, mas para que eu sirva. E nesse processo de servir e ser servido, eu tanto não nego a minha individualidade e a minha identidade, quanto também não faço dela o meu próprio Deus e sirvo as pessoas através dela. Então, por isso que a igreja é chamada de família, porque família é essa composição social onde cada pessoa tem as suas particularidades, singularidades, ao mesmo tempo que elas servem a um bem comum. E essas particularidades e individualidades, elas só florescem dentro da comunhão. Então, eu só entendo quem eu sou. Inclusive, isso aí é um consenso entre os sociólogos, antropólogos, até os psicólogos, digamos assim, aqueles que trabalham dentro do campo da psicologia, que a identidade pessoal do sujeito só é formada dentro dos vínculos sociais. A minha identidade cristã só vai ser formada dentro do vínculo da igreja. Fora da igreja eu não consigo formá-la. Porque ali a igreja é o primeiro local onde eu vou conseguir desenvolver as virtudes de um cristão, que é o serviço, que é o amor, que é a generosidade, que é a capacidade de ser ensinado, que é a capacidade de ser manso, que é a capacidade de ser humilde. E a partir dessa convivência com a igreja e desenvolver as virtudes dentro do seio da igreja, eu desenvolvo elas também com as outras pessoas que não fazem parte da igreja. Então é necessário. E até essa questão do templo, eu fico pensando assim, Jesus se reunia com os discípulos no templo também.
se reunia nas sinagogas, que vamos dizer na linguagem hoje, seriam as congregações menores, né? Isso. E depois os apóstolos continuaram se reunindo no templo. Então, qual é a crítica ao templo em si de Jerusalém? É que para o judeu, para muitos judeus, eles idolatraram o templo. Eles colocaram como se Deus estivesse só ali, naquelas quatro paredes. Então, o problema está aí. É quando a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, ela acontece baseado nesse espaço físico. Não, se não for lá na igreja, aí não é comunhão, aí Deus não vai se revelar, aí eu não cresço na fé. Aí é um problema. Mas o fato de a igreja se reunir num templo, porque é melhor nós nos organizar assim, ter um lugar específico para nos reunir, isso não tira em nada o valor da igreja se reunir nessas quatro paredes. Jesus de nunca ter um desconstruiu isso, né? Exato. Na verdade, aquele diálogo lá em João 4, com a mulher samaritana, ali nós temos ali um conflito muito grande entre judeus e samaritanos, né? Eles tinham o templo deles lá, e os judeus tinham... E Jesus veio dizer, não, esse negócio acabou. Agora é uma família só. Por isso que ele diz, não é lá nem cá, mas em espírito e em verdade. Então, não é que a adoração vai ser só no templo dos judeus, ou que nem ela defendia, né, no templo dos samaritanos. Não, cara, o negócio é outro, ele pegou um outro nível. A igreja não está anulando que se reúnam, claro, o corpo Exato. não tem isso. Mas é o sentido, que nem ele está falando, né, sobre um regime totalitário, né, de um governo lá totalitário, ditador. Claro, aí parece que aquela coletividade, aquilo lá tá errado. Porque é a ideia de todo ser igual, repartir igual, não sei o quê, mas está tudo errado. Se nós trazer isso para dentro de uma igreja e criar uma regra e um método e estabelecer padrões humanos, essa coletividade não vale nada. Não é isso que Deus está instituindo de coletividade. Né? Porque daí é uma coletividade sobre um regime ditatorial. Não pode ser assim. É lógico, e a Bíblia não ensina isso. Eu gosto dessa ideia de Jesus, olha a mulher samaritana, é o seguinte, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso pode estar juntos, eles podem estar juntos, porque não é mais sobre um regime humano natural, sobre condições humanas, é sobre o espírito. Então, o samaritano e o judeu podem se unir. O judeu e o gentil se uniram, é o mesmo povo, a mesma família. Agora, se tu ignora isso, tu quer andar sozinho, cara, tu não se difere de um samaritano lá que estava isolado lá no Monte Gerezim, lá no templo dele. Sim. E tu fica isolado. E Jesus está instituindo esse diálogo, que é muito profundo e muito maravilhoso, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, estabelecendo essa vida cristã em comunidade, em família, em comunhão, mas regada e regida pelo Espírito, sobre fundamentos bíblicos. Sim. Não ideias de homens como já surgiram. Surgiram em grupos, vocês sabem disso, né? E sempre surge. E o cara lá estabelece o padrão dele, a regra dele. Eu me lembrei do Tim Jones, aquele, né? Jim Jones. Da Jim seita Jones. aquela, matou todo mundo no final, né? Sim. Loucura. Tem, claro, estabeleceu um monte de padrão humano. Quando fica o padrão, até um dia nós lá em casa... Coletividade. Lá era uma coletividade, mas maligna. Nós brincamos com os irmãos lá, eu e o pastor Valdir, num PG, nós estávamos num PG lá em casa, e nós falando exatamente disso. Que a gente deseja ser uma comunidade onde haja as individualidades, mas que essas individualidades não sejam dominadas pelo orgulho ao ponto de querer que a minha vontade própria se sobressaia sobre os demais, né? Então a gente consiga, dentro da nossa individualidade, viver em coletividade, em nome da comunhão, da unidade. E aí nós brincamos, eu e o pastor Valdir, que nem lá na Santa Crespo, para fazer parte de lá esse obreiro, não precisa deixar a barba que nem o pastor Remy, falar espírito assim, espírito, com o sotaque do pastor Remy. Não é necessário fazer isso para se tornar pastor da Santa Cristo. Senão nós viraria daí o coletivismo aí, né? Então, Sim. não, eu disse, eu e o pastor Valdir, nesse aspecto, somos rebeldes, isso é tiramos legal, a barba, né? Eu pensava isso essa semana, sério, de verdade mesmo, sobre essa bênção que é isso aqui na igreja. Eu até dizia para Sandra, né? Eu disse, coisa boa, eu tenho a minha característica, o pastor Valdir tem a dele, o pastor Samuel tem a dele, o Henrique tem a dele, o Gui tem a dele, o Rafa, que é o obreiro que prega, tem a dele, e assim vai, coisa boa. E eu nem quero que, tem que ter, nem quero, não quero, porque eu já vi esse erro, eu já presenciei esse erro, nós já ouvimos isso, né? Todos na mesma característica. Não, cara, é como os dons são diferentes, a atuação dos dons lá de Efésios, Paulo fala, é diferente, porque tem tudo a mesma característica, né? Isso eu acho uma beleza, e eu posso falar de coração, com o coração humilde, é uma beleza do Espírito, não nossa, é uma beleza do Espírito,
entre nós aqui no MAC. Glória a Deus por isso. O ser humano ele foi criado para comunhão, né? Até porque ele é a imagem e semelhança de um Deus que é comunhão. Ele é uma comunidade, né? E ele é um Deus que não é a comunidade pai, pai, pai. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é uma unidade plural. Então, a igreja ela só resplandece esse caráter plural de Deus e essa unidade de Deus na medida que ela conserva uma unidade e também conserva por meio da unidade a pluralidade e não sendo contraditório esses dois fatores. Exato. Pelo contrário, aquilo que nós temos em unidade, em comunhão, é o que garante a nossa pluralidade. A nossa fé que a gente confessa em comunhão é a fé que vai garantir que nós consigamos viver em uma comunidade plural. Porque no seio da nossa fé, como fundamento da nossa fé, tem um Deus amoroso. E a partir do amor, justamente o amor sendo o princípio fundamental, faz que nós consigamos lidar com o diferente, né? Então isso é quando a gente tem uma comunidade que reflete o caráter de um Deus que é um, mas que é três, que é uma unidade plural, as pessoas elas têm mais prazer, evidentemente, de fazer parte, de congregar e também isso coopera para a maturidade espiritual delas, né? Com certeza. O pastor Samuel citou, né, nosso encontro lá na tua casa, né? A gente abordou exatamente nesse aspecto, assim, sabe, da nossa responsabilidade, né, como igreja, né? Primeiro de andar de modo digno da nossa vocação, da vocação que fomos chamados, né? Não apenas vinculado ao serviço que nós, como igreja, prestamos, né, a nós mesmos e uns para com os outros, mas como resultado, né, desse operar, né, do Espírito, aplicando a obra de redenção em nossa vida, né, nos dando um novo coração, nos dando uma nova mente, né, removendo o véu do nosso próprio coração, tornando possível que nós tenhamos uma perspectiva diferente do que aquele que não foi regenerado não tem. Então, nesse aspecto, né, o apóstolo Paulo, ele diz que nesse andar tem que haver espaço para humildade, né, para longanimidade, para mansidão, né? Ele vai dizer no capítulo 4 da carta aos Efésios, né, a humildade ela não é contemplada como um fator bom, né, porque na perspectiva talvez daquele que não é regenerado, a humildade está mais associada à fraqueza. Ingenuidade. Exatamente, sabe? Mas, né, biblicamente é virtude. Virtude é necessária para que nós venhamos cooperar com essa unidade. Assim como a própria longanimidade, no caso, como diz o apóstolo Paulo ali, né, associada à mansidão, que tanto nos capacita, né, a vencer esse leão que tem dentro de nós, porque, convenhamos, é desafiador viver em unidade, né? Não é mar de rosas, né? Então, sabemos que talvez é o erro que as pessoas cometem achar que a igreja é uma uniformidade. Não é. Ela é uma unidade, né? Uniformidade seria se todos fôssemos iguais, o mesmo padrão, no caso, mas não é. É uma unidade de pessoas diferentes. Mas aí essa humildade, essa mansidão que nos capacita a vencer a nós mesmos, esse leão que às vezes quer colocar suas garras para fora, né? Essa longanimidade que daí também é um suporte, né, com o dom do Espírito para que fatores externos, né, que queiram nos incitar também a proceder de maneira indevida, brusca, violenta, agressiva, vingativa, né, nós, sendo humanos, conseguimos aplacar, né, entendendo e salientando que não é virtude nossa, mas é virtude do Espírito. Caminhando nessa dinâmica do Espírito, no mesmo texto somos instruídos a lutar com perseverança, né, com força, com empenho, dedicação para preservar a unidade do Espírito. Só que isso custa. Isso, né? E a nossa mente se move muito no princípio da recompensa. Tipo assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar se eu ter que lutar e batalhar, sabendo que isso vai me custar algumas coisas? Eu vou ganhar alguma coisa com isso, né? Quando, na verdade, não deveria focar com base nesse tipo de pensamento, uma vez que tem que ficar claro que não somos nós que geramos essa unidade, é o próprio Espírito.
Entende? Mas a partir do momento que eu contemplo e volto nesse ponto, a igreja como um corpo, eu preciso saber que se o meu irmão, membro desse corpo, não está bem, segundo essa perspectiva do apóstolo Paulo, né, na igreja como corpo, eu não posso dizer que estou bem se o meu irmão, como outro membro, está ferido e não está bem. Sim. Se ele está bem, estou bem. Se ele está mal, eu estou mal. A dificuldade é que a gente, né, vive uma individualidade, né, que nutre esse nosso ego, esse egoísmo, que pensa ainda, ele pode não estar bem, mas se eu estou bem, eu estou bem. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Aí eu não vou lutar para preservar a unidade. Por quê? Porque a unidade para mim vai ser um fardo. Deixa eu me desvencilhar, porque eu preciso voar. Como diz, né? Sim. Deus te deu asas, voe. Mas não é assim que funciona essa dinâmica, né, do viver essa comunhão. Significa sorrir sim com os que sorriem, mas também chorar com os que choram. Inclusive o Senhor, né, vai chamar isso de bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Mas na nossa perspectiva, no caso, né, consumista, na nossa perspectiva individualista, não é agradável. Aí, melhor para mim não me envolver com uma luta que vai me custar alguma coisa, né? Deixa que alguém então lute pela unidade, deixa que alguém se esforce, né? Eu não vou ajudar, mas também não vou atrapalhar. Que pensamento mais mesquinho é esse no caso, né? Não sei, vamos, pastor Remy, quer dar uma palavra final, quer orar e Eu acho que já terminar? tem. Eu acho que o pastor Valdir acabou bem. O tempo, né? Fechou. Não, na verdade, todos esses pensamentos que a gente tem de tá bem, e os outros que se explodem, isso é uma ilusão, mentira do nosso coração enganoso. No fundo, não estamos bem coisa nenhuma. Mas como a gente é perito em botar máscara, né? E disfarçar e usar de justificativas, a gente, na nossa natureza pecaminosa, que eu quero dizer, na verdade, no fato mesmo é que não é real isso aí, né? A gente sabe disso. Então, assim, eu tenho falado um negócio que para mim é muito, muito claro, assim, né? Do desfrutar a paz com Deus. E não propriamente eu tenho a paz de Deus. Mas tu tem paz com Deus. Assim, agora tu está todo contra as Escrituras, o Evangelho, a doutrina bíblica, e tu está feliz da vida. Você diz, eu estou bem. Mas é que nem o pastor ele falou, mas o irmão está mal. Como é que tu está bem? Se o irmão está mal. E às vezes, cara, o irmão está mal por culpa tua. Eu sou o culpado do irmão estar mal. Cara, por isso que é tão magnífico esse negócio de igreja. Quando é compreendido que o Espírito Santo está sobre a coordenação da igreja, que somos nós. Ele vai nos ensinar, nos tratar de como agir, mansidão, humildade. Olha que coisa mais bela, cara. O humilde não tem medo de perder. Ele não tem medo de ficar calado. Ele não tem medo disso. Ele não tem medo de ser ingênuo, de ser tratado como bobo, sabe? Como inexperiente, talvez. Cara, eu li essa semana, eu acho que mencionamos na oração, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Jesus não estava dizendo, cara, que tem que ser imaturo como criança, aquela coisa toda, mas aquela ausência de malícia, cara, e aquela dependência de Deus e uns dos outros, porque a criança depende do papai, da mamãe, do titio, depende. E se nós entendemos isso, meu Deus, cara, eu preciso do pastor Samuel, do pastor Valdir, do Henrique, e vocês precisam de mim. Entendeu? E se não, daí para concluir, se tu tá sozinho, se tu anda sozinho, cara, tu nem é que nem uma criança, porque tu acha que não precisa de ninguém. Entendeu? Tu tá firmado nos teus ideais, na tua capacidade, na tua própria provisão. Mas o teu coração mente para ti. Ele diz que não é assim. Por isso, enganoso esse coração. E nós temos que fazer a oração de Davi sempre. Sonda o meu coração, Senhor. E ver se nele não tem coisas erradas e caminhos errados, enfim. Certo, gente? Bênção. Legal. A gente cresce junto, se estrutura junto e serve de bênção para quem vai nos assistir. Bênção de Deus. Certo? É isso Vamos aí. orar? Vamos. Vamos orar.
Pai, muito obrigado por essa iniciativa, obrigado por podermos ser úteis. Nós só queremos fazer isso para a Tua glória, Senhor. Amém. Nós queremos fazer na capacidade que o Senhor dá. Não ousamos pensar, Senhor, que somos capazes em nós mesmos, mas o Senhor nos capacita. Amém. Senhor, e isso é para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, muito obrigado por essa preciosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.